A gente receber aqui agora a palestra A Revolução da IA Generativa, com ele que é consultor, autor e professor da FGV. Barulho para André Barcauí. Marçal, Samizanga, Kalemba 2, Rangel, Viana. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Olha, pergunta básica aqui. Quem nunca usou o chat GPT na vida, levanta a mão. Nunca usou na vida? Então já valeu a palestra por isso. Quem nunca usou nada de IA generativa aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Pois é. Então, esse bate-papo é importante por isso. O mundo da gente está completamente invadido pela IA generativa, pela inteligência artificial de uma maneira geral, mas particularmente pela generativa. Esse slide que eu vou colocar aqui agora, gente, pode ser que alguns de vocês, pela idade, não saibam o que é. Senta do lado de alguém que possa te explicar o que é isso. O que é? Pô, o cara vai falar de IA generativa e traz máquina de escrever, disquete. Eu sei que é difícil. Esse aparelho aqui, gente, é o Spotify. Aqui é o Netflix. E esse aqui é o celular. Lá em cima é a Google. Para quem nunca viu isso, é muito bacana lembrar, né? Para quem já viu, quer dizer, é muito bacana lembrar esse tipo de coisa, essa nostalgia que esses equipamentos trazem e a comoção que causou na plateia, né? Impressionante. O pessoal que nunca viu está vendo pela primeira vez. Isso não foi há tanto tempo assim, esse é meu ponto. Só que, claro, que isso foi mudando. Até vocês ficaram quietos agora, incrível. Com o slide passado, vocês falaram pra caramba, porque é um slide diferente, né? Parece que foi há muitos anos. E eu estava vivo com tudo aquilo, quando tudo aquilo aconteceu, um dos poucos da plateia, talvez. Mas, olha, a ideia aqui é falar que houve uma evolução muito grande, muito rápida, uma evolução que, assim, tomou o mundo de supetão. E essa evolução, se vocês acompanharem, eu não vou ler isso tudo, obviamente, mas se vocês acompanharem ali, desde o surgimento dos computadores, dos grandes computadores, para depois dos computadores menorzinhos, para os celulares, e depois dos celulares, a nuvem, e para quem não sabe o que é nuvem, um lugar um lugar mágico, de onde você baixa softwares, aplicativos, programas, etc., até a inteligência artificial tomar o lugar no espaço. E isso não foi rápido, isso, na verdade, a inteligência artificial em si, ela começou há muito tempo atrás. Se vocês olharem ali, a inteligência artificial, o termo inteligência artificial, ele surgiu lá para 1950, mas teve uma conferência em 56 que cunhou o termo inteligência artificial, por um indivíduo chamado John McCarthy. Mas, enfim, o ponto aqui é que ela não foi sempre linear. O crescimento da IA não foi linear. Ela teve verões, teve invernos, teve altos, teve baixos. Por quê? Porque quando esse troço começou, era muito acadêmico, era um mundo muito voltado a cientistas, etc. e tal. E isso não deu samba, não deu calor. Aí caiu. Aí as empresas começaram a investir com o potencial que isso teria. Entretanto, você não tinha retorno de investimento. E aí também caiu de novo. O desenvolvimento continuou. Tanto é que vocês usam Google há quantos anos? Vocês usam iFood, vocês usam Waze, vocês usam Netflix, Amazon, há quanto tempo? Então, isso nunca parou. Mas, em novembro de 2023, aconteceu um fenômeno. Qual foi? O lançamento do Chat GPT. Não foi nem do GPT, foi do Chat GPT. Chat, como vocês sabem, é conversa. E quando a OpenAI lançou o Chat GPT em novembro de 2023, a vida mudou, porque popularizou a inteligência artificial. O que significa? Significa que a minha mãe, que tem dificuldade de mandar um zap, ela fala comigo de inteligência artificial. Significa que qualquer pessoa na rua tem receio, tem prazer, tem medo, tem gosto pela inteligência artificial. Popularizou a tecnologia. Foi isso que aconteceu. E hoje a gente está vendo um crescimento absurdo, a ponto de eu recentemente fazer um bate-papo, uma palestra, sobre um tema que eu não vou falar aqui agora, mas chama inteligência emocional artificial. Sim, é isso que você ouviu, inteligência emocional artificial. Mas para voltar aqui ao ponto, é importante a gente entender, talvez muitos da plateia não tenham a noção do que é inteligência artificial generativa. Esse negócio faz parte de um grande contexto chamado inteligência artificial, e dentro desse contexto tem um outro grande negócio chamado machine learning, que é uma forma das máquinas aprenderem sem serem explicitamente programadas. Então, você imagina que a máquina aprende através de padrões. A máquina reconhece padrões sozinha, sem programação. Olha que legal.
E machine learning tem uma série de outros algoritmos dentro das categorias de machine learning. Um deles são as redes neurais, que, como o nome sugere, elas meio que simulam o pensamento da gente, simulam os neurônios da cabeça da gente, tentando fazer ligações, sinapses, da mesma forma, só que eletronicamente. Quando você tem muitos neurônios, várias camadas de neurônios juntos, a gente chama de deep learning, porque é um aprendizado profundo. Quanto mais camadas, mais profundo esse aprendizado. Eis que a IA generativa se baseia em deep learning. Ou seja, a IA generativa é um pedaço disso, é uma possibilidade disso. Generativa significa que gera coisa, certo? Gera texto, gera imagem, gera som, gera, vídeo. Então, gera qualquer coisa. Dentro dessa geração, tem texto. E dentro da IA generativa tem os LLMs, que a gente chama, Large Language Models, que são modelos em larga escala, modelos que foram treinados com muitos e muitos dados. E dentro desses modelos você tem o GPT, o Gemini, o Claude, o Mistral, etc. Olha que loucura. O GPT é lá embaixo, ó, dentro de um conjunto de coisas. Então, GPT e inteligência artificial não são sinônimos, ainda que para muita gente isso acabe na prática sendo, né? Mas tem todo um arcabouço por trás. Além disso, esse negócio não foi de uma hora para outra, quer dizer, a IA generativa também foi crescendo, foi se revigorando, foi devagarzinho, tomando novas formas, começou texto, depois você tem som, depois você tem vídeo, hoje você faz literalmente praticamente tudo que música você gera hoje com IA generativa. Essa coisa foi evoluindo num ritmo que é até difícil para a gente, mesmo para quem estuda, acompanhar, é uma coisa incrível. Hoje você sabe que a generativa, a quantidade de treinamento, de dados que a generativa foi treinada é impressionante, Wikipedia, livros, enciclopédias, jornais, revistas. Então é um negócio muito impressionante como isso se desenvolveu. Existem vários tipos, é claro que eu não quero que vocês decorem isso, não é uma prova, mas só para saber que vocês têm aqui autoencoders, variational autoencoders, vocês têm transformers, vocês têm redes neurais recorrentes, tem vários tipos de redes que trabalham com IA generativa, não é só GPT. E mesmo o GPT, ele se baseia nessa arquitetura aqui de baixo, ó, que curiosamente se chama Transformers. E antes que você pense que isso tem a ver com algum filme, algum robô se transformando em carro, essa que está aqui embaixo, essa aqui, isso aqui é o estado da arte hoje em termos de IA generativa, em termos de algoritmo de IA generativa. Quando eu digo generativa, generar tudo, inclusive imagem, inclusive vídeo, inclusive o que vocês quiserem. Então, de tudo que está desenhado ali, de todos os deepfakes que vocês veem, de todos os fake news, de tudo que a gente tem medo, de tudo que a gente tem prazer, a maioria vem a partir dos Transformers, que é aquela arquiteturinha ali embaixo, tão singela quanto aquilo. E existem N tipos de IA generativa. Quem aqui já usou o Claude, por exemplo? Duas pessoas, olha só, 3 pessoas, 5, sei lá. Quem já usou Mistral? Duvido. Pouca gente. Gemini já usaram, bastante gente, que é Google e tal, é de graça e tal. Então, assim, tem muita coisa para usar. Aliás, quem quiser, depois desse bate-papo, a gente vai estar numa salinha ali da FGV, na sala A2, lá pelas 3h30, quem quiser conversar um pouquinho mais, a gente pode até demonstrar uma coisinha. É bem legal, porque tem muitas opções para usar hoje, sabe? Tem muita coisa bacana para usar. Você não está preso só ao GPT, ainda que genericamente o GPT seja o mais interessante. E o GPT está aí, né? Quem não conhece o GPT? A graça é que hoje o GPT-4o, ou 4o, Omni quer dizer tudo em latim. E o GPT Omni, ele é free hoje. Então, você não precisa pagar pelo GPT mais. Olha que legal. Antigamente, eu recomendava a clientes, recomendava a alunos, recomendava, enfim, a colegas, comprem, vale a pena pagar $20 por mês, porque a diferença é muito grande. Eis que a diferença ainda existe, mas não é tão grande para você que não paga. Você pode fazer até por volta de 16 prompts por dia, funciona bem, é bacana, você vai ter quase tudo que eu tenho pela versão paga que eu pago, só que eu tenho mais prompts que você e as imagens ficam melhor também. Enfim, isso aqui, eu quero que vocês leiam, dá para ler daí? Não, também não dá para ler daqui. Mas, não dá para ler, porra, não tem como ler. Mas eu já li antes. Isso aqui são papers que falam o seguinte, e são vários os papers, eu separei 3 que são os mais famosos, por assim dizer, mas são várias e várias pesquisas que comprovam que o uso da IA generativa melhora a tua produtividade. Mais que melhora a tua produtividade, aumenta 40% a tua produtividade, aumenta em 20% a qualidade das coisas que você produz e te faz trabalhar mais feliz. É isso que você falou, que você ouviu, feliz. É um negócio incrível isso. Mas num país que a gente tem carência de produtividade, se você tem uma ferramenta, se você tem uma tecnologia que aumenta a tua produtividade, e de forma tão gostosa, tão simples e tão interessante, que é fácil de usar, né?
Por que não utilizar? Quando surgiu, muita gente tinha medo. E confessando a vocês, muitos colegas professores também tinham medo. Que agora os alunos vão poder... E está cheio de aluno aqui na frente, vocês são alunos? Claro que são. Se não são, está errado. Ok. Aí você fala um monte de aluno que fala, pô, esses caras vão fazer cópia, vão fazer plágio, vão fazer não sei o quê. Quando, na verdade, a graça é você deixar que as pessoas usem a tecnologia, porque o X da questão não está no GPT, e sim no que você pergunta ao aluno, no que você espera que o aluno produza, usando tecnologia A, B ou C. Ora, pois, a internet substituiu a enciclopédia, e ninguém morreu. A calculadora substituiu o ábaco, e ninguém morreu. Pelo contrário, tem consequências isso que eu estou falando? Claro que tem. Não é tão simples assim, inclusive para vocês. Mas a graça é que a gente aprenda a trabalhar com a tecnologia, aprenda a usar isso da melhor forma, né? Outra dica é a seguinte, a nossa cultura, em termos de livros, de séries, e vocês estão olhando para um nerd, a cultura da gente é muito povoada por máquinas ruins, máquinas do mal. Matrix usava pessoas como baterias, vocês como baterias. O Schwarzenegger matou muita gente. O Ex Machina, que vocês viram esse filme, que é o máximo, a robô também é mal. Black Mirror, você quer se suicidar, enfim. Todas essas coisas falam de uma máquina chata, uma máquina pedante, uma máquina esquisita, uma máquina ruim. Quando, na verdade, se você parar para pensar, a expressão inteligência, eu estava falando agora sobre isso, a expressão inteligência artificial é uma expressão muito ruim. Primeiro que não é inteligência, porque inteligência, se você parar para pensar, envolve outros quesitos. Por exemplo, emocional. A gente sabe hoje, cientificamente falando, que você não toma decisão se o emocional está junto. Então, se você não tem emoção, se você não tem ciência, como falar em inteligência? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que de artificial é péssima expressão, porque qualquer coisa que é artificial, a gente não gosta. Eu quero coisa natural. Você quer tomar suco de laranja natural ou artificial? Assim, não faz sentido a palavra artificial. Era muito mais legal a gente pensar em inteligência aumentada, porque é isso que a IA generativa te dá, uma inteligência aumentada. Você fica super mulher, super homem. Você fica melhor, pô. Você consegue fazer coisas melhor, mais rápido, de maneira mais eficiente e com mais qualidade. Contanto que você saiba usar. Esse é um ponto e vírgula importante que eu estou colocando aqui. O treinamento da IA generativa, particularmente do GPT, nem todas, mas do GPT particularmente, foi muito legal. Porque foi feito assim. Primeiro você tinha um GPT. O GPT é um modelo que já entende língua, então ela já entendia a linguagem, já entendia as palavras, é autossupervisionado, enfim. A partir do GPT, você botou pessoas, sim, pessoas, gerando prompts e respostas. Pessoas, estou dando ênfase em pessoas, que isso é importante. Pessoas gerando ênfase e respostas. Fase 1. Esses prompts e respostas foram depois criticados numa fase 2 por pessoas de novo. Então, pessoas criticavam. Quem descobriu o Brasil? Ora, alguém colocou Cabral, alguém colocou portugueses, alguém colocou holandeses, alguém colocou índios, etc. Pois bem, as pessoas tinham que classificar. Qual a melhor resposta? A melhor resposta é Cabral, digamos. E depois? Depois são os portugueses, e depois os franceses, e depois os holandeses, e por aí vai. Você classificava isso. Pessoas classificavam isso. A máquina aprendia a partir da classificação que as pessoas davam e gerou um sistema de recompensa. E essa terceira fase já não tem mais gente envolvida, aí você tem a própria máquina, por aprendizado por reforço, aprendendo com a regra que ela aprendeu no passo anterior com pessoas, a gerar prompts legais e respostas coerentes e interessantes, baseado nesse treinamento todo. O tempo que levou isso, essas 3 fases, ninguém sabe ao certo. A quantidade de pessoas que foram usadas, ninguém sabe ao certo. Quanto elas ganharam, ninguém sabe ao certo. Mas que o processo foi legal, foi. Por que foi legal? Porque o ChatGPT é gostoso de usar. Porque esse treinamento, chamado RLHF, é Reinforcement Learning by Human Feedback, é muito bacana porque as pessoas trabalharam nisso. Então é gostoso a interação, as palavras, a forma como ele escreve, ressoa como a gente. Por outro lado, o fato de ter sido feito por pessoas também induz que tenha viés, que tenha preconceito, que tenha problemas de algum tipo de tendência para cá ou para lá. Até pouco tempo, os GPTs não, as IAs generativas em geral, os LLMs, eram muito tendenciosos à esquerda, mais que à direita. Se você perguntasse em novembro de 2023, como é que eu faço para me suicidar de maneira indolor, ele respondia. Se você perguntasse como é que eu planto maconha sem ninguém saber e que seja bacaninha, ele respondia. Se você perguntasse como conseguir licença não é para testar isso, eu estou só dando como é que era. As pessoas começaram a teclar.
Pelo amor de Deus. Depois aparece FGV incentiva. Bom, o que eu estou dizendo para vocês é que no início era muito liberado. Com o tempo, a empresa começou a criar guardrails, começou a criar através de fine tuning, através de um ajuste fino, começou a reduzir a chance de acontecer bobagem. Você conseguir licença de Windows de graça, esse tipo de coisa. Mas é interessante esse processo de treinamento, porque é um processo que usou pessoas, acho isso muito legal. Por isso que é tão gostoso o GPT. Falando em pessoas, as pessoas gostam de prompt, guia de prompt. Eu detesto guia de prompt, mas eu acho que dar algumas dicas não custa nada. E essas dicas estão ali. Olha. Primeiro, conversar com o GPT como se fosse uma pessoa. Pensa que é uma pessoa, a melhor forma. Inclusive, ele vai virar uma pessoa. Cada vez mais a IA generativa vira um membro de equipe para a gente. Isso é muito legal. Equipe de projeto, equipe de estratégia. Quanto mais você conhece do assunto, isso é um ponto muito importante. Se você não conhece o assunto, aquilo vira um copy-paste. Você conhecendo o assunto, você faz chover na IA generativa. Mas você tem que conhecer o assunto. O que eu quero dizer com isso? Você faz uma pergunta, ele vai te responder, aquela resposta é. Com o tempo você burila aquilo, você melhora aquilo e vai gerando uma coisa bacana até que você fica satisfeito. Isso serve para plano de negócio, isso serve para plano de projeto, para imagem, para som, para música, para tudo. Outra dica é útil, em vez de você perguntar para o GPT, você é um pequeno empresário, em vez de você perguntar para o GPT, faça um plano de negócio para mim, é mais legal que você peça para o GPT te perguntar quem você é. O que você faz, qual o projeto que você tem, qual o negócio que você tem, qual o seu público-alvo, onde é o teu negócio, etc., para que ele te conheça primeiro e depois você possa fazer pergunta, mas ele já está fine-tunado para você. Ele já está te conhecendo melhor. É muito mais profícuo o resultado. Uma dica final. Bom, LI5 significa explain to me like I'm 5, ou seja, você pode perguntar temas dificílimos. Me explica a mecânica quântica, como se eu fosse uma criança de 5 anos. E ele vai tentar te explicar a mecânica quântica como se fosse uma criança de 5 anos. Ou de 12, enfim, e por aí vai. Uma última dica ali é a seguinte, não faz nenhum... Eu vejo pessoas falando com a IA generativa assim, GPT, por favor, você podia fazer isso? GPT, muito obrigado. Olha, só falta dizer, as lembranças para a sua família. Assim, o GPT, gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. O GPT, a menos que você ache que vai haver uma rebelião das máquinas, e é bom que você tenha sido educado, o GPT, ele não sabe o que é por favor. Quando você escreve por favor, o que você está fazendo é usando janela de contexto. O que significa? Até o 4, você tinha uma janela de contexto de 128 mil tokens, quase 100 mil palavras. Significa que é muita coisa. Então, não é o por favor que vai estragar isso. Mas você botar por favor, obrigada, não tem... para o GPT não faz sentido. Ele não vai cuidar melhor de você porque você falou por favor e menos de mim porque eu não falei, entendeu? Quer dizer, isso não faz parte da equação da resposta. A não ser uma resposta mais delicada, enfim. Outra dica. Às vezes você pensa assim, quem está achando esse gráfico complicado, não é, mas só para falar, é melhor ouvir do que ver. Quando a gente, às vezes, usa o LLM, usa o GPT, você tem os dados que foram treinados no GPT, certo? Mas você quer treinar com dados da sua empresa. Você quer que o GPT responda sobre o manual de conduta da sua empresa, sobre as dicas técnicas da sua empresa. Isso é possível? É, super é. E sem você passar dados para a OpenAI. Olha que interessante. Tem várias formas de fazer isso, eu não vou estressar isso aqui agora. Uma delas chama-se RAG, Retrieval Augmented Generation, que é basicamente uma forma de você passar documentos, literalmente o que eu falei, passar documentos em pedacinhos para o LLM. Aí o LLM consegue entender os seus documentos antes de fazer o check dele de probabilidade normal, como ele já faz, que é gerar uma palavra atrás da outra. Ele consegue entender o que você quer, os teus documentos passam na frente nessa análise, e aí você consegue ter essa resposta mais otimizada em função do teu negócio. Isso aqui, é óbvio que as possibilidades são infinitas, eu não vou mostrar isso aqui para vocês agora, quem quiser dar uma olhadinha nisso, depois vai na sala 2 que a gente conversa, mas tem várias coisas legais que vocês sabem que é possível fazer, não só essa do Papa que ficou famosa, mas o Simon cantando música, enfim, tem de tudo, e as possibilidades são muito legais, mas não só disso. Possibilidades, inclusive, em termos de descoberta de novos medicamentos, de ensino personalizado, de tratamentos personalizados, de mudanças em relação à nossa economia, em relação à pobreza, em relação aos transportes. Tem N aplicações sensacionais que a gente pode mencionar, ligados à IA em geral e, particularmente, à IA generativa. Só que tem riscos também, e muitos.
essa pessoa que está ali em cima, essa pessoa que está aqui embaixo, perdão, Lil Miquela, vocês conhecem essa pessoa aqui? Vocês conhecem? Ah, lá eles conhecem, incrível. Por que eles conhecem? Porque ela tem 2 milhões de seguidores. Eu sou de carne e osso e tenho 2 mil. Essa menina não existe. E tem 2 milhões de seguidores. Eu não estou criticando, que seria loucura. Eu estou só dizendo que o mundo mudou. Quando um avatar bota posts e é seguido por eles, olha que loucura. E, de novo, não é uma crítica. É como é que a coisa está evoluindo. Quando você tem uma máquina, que nem aquela liâmica, que fala, responde com gestos, sinais, e você começa a ter robôs interagindo cada vez mais de uma maneira mais parecida com gente, quando você começa a ter processos de recrutamento sendo feitos usando IA, quando você começa a ter análise facial, quando você começa... O mundo deu uma mudada muito grande. Tem que tomar só cuidado com essas coisas, porque isso envolve aspectos éticos, isso envolve preconceitos, isso envolve viés, isso envolve questões muito sensíveis que, às vezes, a gente não se dá conta e que isso acaba tendo que demandar certo tipo de regulação, como a gente está vendo acontecer mundo afora. Tem formas de lidar com viés, entre elas você criar cotas de dados, entre elas você aumentar a diversidade de dados, criar conselhos de inteligência artificial, você treinar as pessoas que trabalham com isso, as próprias regulações que foram feitas e estão sendo feitas agora, a Europa aprovou no passado, os Estados Unidos, que é mais laissez-faire, está esse ano trabalhando nisso, o Brasil tem uma PL trabalhando nisso, está no Congresso em trâmite, que são baseadas nos graus de risco que cada aplicação dessas tem, inclusive a IA generativa. Então, é um negócio para se pensar, é um negócio para a gente não perder de vista, digamos assim, né? Mas, de novo, no fundo, se a gente, enquanto humano, fizesse direitinho, os benefícios suplantam os riscos, contanto que a gente faça isso de maneira benéfica e responsável, o que não é tão trivial assim, porque a gente está meio que trocando a turbina durante o voo, né? Enquanto eu falo aqui, coisas novas estão surgindo no mercado e é muito difícil você acompanhar essas tendências todas que estão fervilhando aí. Outra dica, só por curiosidade, esse negócio também custa. Ontem o Fabrício, também da FGV, deu uma palestra muito legal aqui sobre ESG. Não sei quem teve a chance de assistir, mas uma consideração que eu acho que vale a pena mencionar é o consumo que você tem. Se você faz uma pesquisa no Google, você gasta ali 0,3 watt-hora. Existe um gasto, obviamente, porque é eletricidade, mas não gasta tanto. Já um consumo do GPT, para responder uma pergunta, é de 2,9 watts-hora. Vai vendo o crescimento e a projeção até 2026 de 1 terawatt-hora. 1 tera. 1 tera, gente, é igual a 2 vezes o consumo do país, nosso país. É um negócio de louco, né? Fora que essas máquinas, elas são refrigeradas a água. Significa que também gasta água, e muita água. E quando a gente fala de máquina, a gente está falando de GPUs, Graphical Processing Units, CPUs, Central Processing Unit, está falando de NPUs, Neural Processing Units, são coisas muito, são equipamentos grandes, são máquinas grandes, cada vez em mais quantidade, processando em paralelo. Então, assim, existe um gasto. Existe gasto até de descarte, de lixo. Ou seja, há uma preocupação em termos de ESG também ligado à inteligência artificial genérica. Essas organizações aqui têm o que em comum, gente? E o dinheiro vem de onde? Caiu do céu? Vem do dinheiro que vocês dão, que eu dou, que a gente dá. E por que a gente dá? Que a gente vê algum grau de inovação, a gente vê algum grau de utilidade nisso, a gente vê algum grau de uso que serve para a vida da gente. Mas gostei que vocês falaram de dinheiro. É verdade, tem dinheiro, mas o dinheiro não vem do nada, gente. Isso aqui tem uma razão de ser. Pouca gente conhecia até pouco tempo a NVIDIA, que está ali no meio verdinho. Ora, pois, a NVIDIA fabricava placa gráfica para jogo, para joguinho. Eis que joguinho, placa gráfica, é uma placa que é muito útil também, porque é matemática pura, é muito útil também, sabe para quê? Para contas de inteligência artificial. Eis que o mundo descobriu isso, e o OpenAI, a Meta, a Google, a Amazon e por aí vai, todas usam placas GPU. Por isso, hoje, a empresa mais valiosa no mundo, 3,3 trilhões de dólares, trilhões. Eu não sei nem escrever esse número. 3,3 trilhões de dólares a NVIDIA vale hoje. Isso aqui vale muito para a galerinha mais nova. Existe uma preocupação muito grande, tudo gira em torno de tecnologia, não é? Tecnologia, tecnologia. STEM quer dizer ciência, tecnologia, engenharia e matemática. As universidades do mundo todo formam menos gente do que é necessário, sabia disso? Inclusive o Brasil.
A gente fala muito pouca gente em relação ao que se precisa e o que tem de necessidade de pessoas para trabalhar com isso aí. E precisa, gente, porque o mundo está indo nessa direção. É claro que eu posso deixar e vou deixar para vocês essas perguntas. Essas perguntas não têm resposta trivial. Eu poderia perguntar para vocês, os mais velhos não, os mais vintage aqui da plateia, por exemplo, para não ofender, por exemplo, quem tem filho pequeno, o que você treina? Como é que você quer que teu filho estude? Estude o quê? Algoritmo? Python? R? O quê? Isso é importante? Mas o mundo muda todo segundo. Hoje a máquina programa para mim. Quem quiser ver, eu mostro na salinha lá. A máquina gera um jogo para mim em 2 segundos. Tá bom, 2 minutos. Mas gera, pô. Então, eu vou botar a criança para fazer treinamento num troço que a máquina vai fazer? Então é legal treinar em criatividade, em senso comum, em inteligência emocional. Mas como é que você treina isso? Em que colégio que dá isso? Olha que interessante, tem N perguntas. A IA aumenta ou diminui a desigualdade? Por exemplo, que é uma preocupação nossa no Brasil, é muito grande, ou não? Quer dizer, o que acontece com a IA? O que acontece com o tempo livre? Se a gente vai ter mais máquina fazendo coisa para a gente, o que acontece com o tempo livre que a gente vai ter? Como eu disse, são perguntas, não são respostas. Esse aqui, olha, estou super aqui no tempo, estou olhando aqui o tempo, pressionado pelo tempo. Mas, gente, eu queria agradecer a vocês e, de novo, dizer que eu vou estar ali nessa salinha A2, ali em cima. Quem quiser conversar, poxa, vai ser um prazer gigante conversar sobre esse assunto, sobre, enfim, FGV, o que vocês quiserem e tiverem curiosidade. Obrigado. Opa!